Boa noite, eu estou aqui com o nosso convidado especial da noite, Luiz Costa, que vai falar sobre o tema Fora da Caridade Não Há Salvação, um pequeno podcast interativo, né, que vai com ele. E a gente, para começar, para introduzir o tema com vocês, a primeira pergunta é: o que significa, na visão espírita, a frase Fora da Caridade Não Há Salvação? Bem, boa noite também. Primeiro, agradecer, né, o convite, né? Eu acho que ela exagerou aí no convidado especial, né? Só convidado. E também eu não posso deixar Messia e Kevla, né, que está aqui na produção, né, de parabenizar vocês por essa iniciativa de levar, né, essa doutrina que nos traz ensinamentos tão bonitos e como esse, né, que já você coloca, né, que fora da caridade não há salvação. É muito interessante quando a doutrina espírita, né, coloca que fora da caridade não há salvação. A gente precisa reparar que a doutrina espírita ela não diz fora da doutrina espírita não há salvação, porque ela nos chama para si essa questão da salvação, né? E ela coloca que fora da caridade não há salvação, porque a caridade ela está ao alcance de todos. Todos nós podemos fazer uma caridade. Já, assim, se você me permite, eu tenho esse hábito de falar muito, sabe mesmo? Tudo bem. Nós sempre temos, assim, um erro de atribuir a caridade material, a caridade financeira, e isso nos faz levar ao erro que só aquela pessoa que tem um poder aquisitivo mais alto pode fazer a caridade. E a doutrina espírita nos mostra que não é isso. Tanto que quando ela coloca, né, isso, né, fora da caridade não há salvação, é justamente porque isso está ao alcance de todos. Muito boa colocação. Outra pergunta: muitas pessoas associam a caridade a doações, que já vai referir o que você acabou de dizer. Qual a diferença entre a caridade material e a caridade espiritual? Isso. A caridade material, ela é sim uma caridade, né? Muitas vezes as pessoas estão precisando daquela questão material, de um suspiro financeiro para sair de uma dificuldade. Nós não podemos deixar de negar que é uma material, que é uma caridade. Mas a caridade material é uma caridade até mais fácil, que por muitas vezes a gente doa do que nos sobra, né? Então, em alguns momentos, tem pessoas que precisam ser ouvidas e não conseguem ser ouvidas. Tem momentos que as pessoas precisam serem bem tratadas, né? E elas não são bem tratadas. Nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, esse poderio financeiro, né, esse status do poder leva as pessoas a tratarem melhor, né? Quem tem poder, quem tem mais uma questão financeira mais bem estabelecida. E muitas vezes as pessoas mais humildes querem ser escutadas, querem um apoio, né? No momento que, um exemplo, no momento que a pessoa está no hospital, que precisa de um acompanhante, né? Quer dizer, isso muitas vezes não tem preço. Você pode dizer, mas tem, né, os acompanhantes, técnicos que fazem esse trabalho. Mas nem sempre nós temos, né, esse profissional à nossa disposição. E muitas vezes, por mais competente que seja esse profissional, mas aquele acamado, aquele enfermo, precisa muito mais do carinho de uma companhia do que propriamente de um trabalho profissional, que precisa dizer, né, que ressaltar os trabalhos do técnico, de enfermagem, dos acompanhantes, não quero desmerecer isso. Mas é como eu estou falando de antes, né, que qualquer pessoa tem essa possibilidade de fazer esse tipo de caridade, que não é uma caridade financeira, não é uma caridade material. Fazendo até uma história rápida, na época da pandemia, se percebeu que as pessoas de ruas pegavam menos Covid. Aí foram ver porque as outras pessoas tinham menos contato com elas. Então, muitas vezes, quando a gente vê alguém que está pedindo alguma coisa, a gente vai lá, dá uma moeda, dá um real, nem toca na mão dele e acha que ali já fez o nosso papel. Enquanto que talvez se desse um abraço, né, desse um minuto de atenção a ele, né, fosse mais... Até mesmo um bom dia, né? Um bom dia, uma saudação, uma atenção. Né? Então, assim, como eu falei anteriormente, então é mais fácil eu pegar do que me sobra
do troco que eu recebi. Hoje em dia, com Pix, com cartão, não tem mais troco, mas do que me sobra ali, eu dou umas moedas a ele, que ali eu já me livro e já faço a minha parte, entre aspas, de caridade, que é mais fácil. Então, mais ou menos isso. A espiritual, ela é mais complicada de se fazer. Como aspecto filosófico e moral, né? Porque a caridade é uma condição para a salvação, e não apenas a fé ou a prática religiosa, que já vem aí trazendo aquela mesma fala de que a gente, no Espiritismo, ele não coloca que você precisa seguir a doutrina, né? Mas você precisa seguir a caridade. Por que você acha que a caridade é uma condição para a salvação? Justamente por isso, né, que eu falei anteriormente, e você fez uma pergunta, você agora até facilitou para mim, que você já perguntou e já foi colocando. Porque, assim, a doutrina espírita levanta essa questão sempre com essa preocupação, que não é a religião que vai lhe salvar, não é propriamente apenas sua fé que vai lhe salvar. Questão, você pode até estranhar, poxa, minha fé não vai me salvar, mas a fé, a caridade e o amor, eles andam muito juntos, muito próximo ali, até que ponto vai a sua fé, até quando entra o amor, até quando entra a caridade, que eu não vejo uma pessoa tendo fé e tendo amor e não tendo a caridade. Se ele não tiver esses três, né, ele não se completa para ter a sua salvação. E é preciso entender o que é salvação, segundo a doutrina espírita, né? Não é você ir lá para o céu estrelado, né? Tudo isso. Então, é justamente isso. Porque você, se a gente limitasse a igreja, né, só seriam salvas aquelas pessoas que professassem aquela fé naquela igreja. Então, isso não seria, por parte de Deus, justo. Então, se eu defendo que Deus é justo e soberano, ele não pode limitar essa salvação. Então, quando a gente fala caridade, ele expande, né, para quem é religioso, inclusive para quem não é religioso, inclusive até para quem não crê em Deus. Deus é tão bom que mesmo aquele que não crê nele, mas é caridoso, vai ter a salvação. Né? Então, mestre, só para fechar, essa questão da caridade é interessante porque ele amplia, ele não deixa literalmente ninguém fora da possibilidade de salvação. Eu gosto muito da passagem do filme de Allan Kardec, quando tem aquela cena do padre falando que fora da igreja não há salvação, né? Ele diz, não, fora da caridade não há salvação. Isso. É uma cena muito boa. Nas aplicações e práticas agora, né, que a gente poderia colocar como exemplo prático da doutrina, que nos oferece sobreviver a caridade no cotidiano. Bem, assim, o exemplo prático que a doutrina coloca é justamente isso, assim, de você procurar no seu dia a dia exercer essa caridade, né? Existem várias formas de caridade. Inclusive, a gente está colocando isso aqui agora, né? Mas vai ter uma palestra, se vai ser gravado ou não, a gente vai ver, que vai explicar tudo isso, muito interessante. Porque muitas vezes a gente exerce a caridade no trânsito, o perdão é uma forma de caridade, né? Você perdoar alguém é uma caridade. E teve uma pessoa também que teve uma palestra sobre perdão, não foi? Foi, né? Sim, nós somos participantes. Então, quando você perdoa alguém, né, se faz bem a si, bem aquela pessoa que também você perdoou. Então, é um exemplo de caridade. Né, como eu falei anteriormente, a caridade da atenção, né, é uma caridade. A caridade da compreensão, né, como eu falei, você vem nesse trânsito louco, né, que nós temos atualmente. Mossoró, apesar de não ser uma cidade tão grande, mas mesmo assim a gente já se estressa. Então, saber que a pessoa vem com pressa, se acalmar, falei, também é um tipo de caridade. E também tem, né, a caridade material, embora que a gente saiba que a caridade espiritual é mais difícil, né? Aí você fazer a arrecadação para aquela pessoa que está tendo aquela necessidade também, é um exemplo prático de caridade. Mas aqui mais, assim, eu acho importante e a mais difícil, é preciso até a gente ressaltar isso, porque a gente está aqui falando, exemplificando, tudo é muito fácil, né? Sim. Né? Assim, passar uma noite no hospital com alguém,
né? Dar uma atenção a uma pessoa que precisa. Nós precisamos cotidianamente, diariamente, estar nos policiando para parar e pensar e ver se nós estamos realmente exercendo essa caridade e procurar sempre colocar isso em prática. Eu acho que uma caridade muito boa também é a caridade, até mesmo que a gente esquece, né, que é dentro de casa, nossa própria casa, que eu acho que é onde tem que ter a base ali da caridade, da compreensão com os familiares, os amigos próximos. Você tocou num ponto, mestre, que toca no dedo da minha ferida. Porque, assim, eu tenho procurado assim, me policiar que eu venho numa família, assim, mais dos meus pais, meus irmãos. Nós temos esse... A gente tem tentado melhorar, é claro. Com a idade a gente vai melhorando, né? Com a experiência, com a doutrina espírita. E esse ponto que a gente dentro de casa, por ter essa intimidade, né, a gente acha no direito de destratar, não ter atenção, né? Tenho aprendido muito com minha esposa sobre isso, que ela tem essa tranquilidade em casa e a gente vai tentando, e é realmente, né, um tipo de caridade realmente fraternal. Né? Sim. Para finalizar, a gente vai ter só mais uma pergunta. Que mensagem ou convite você gostaria de deixar para os nossos ouvintes aqui que querem começar hoje vivendo essa caridade real e transformadora? Bem, é o seguinte, eu acho que a doutrina espírita ela tem essa qualidade, né, de mostrar as coisas muito fundamentadas. Né? Então, eu aconselho que leia o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vai me fugir aqui qual o capítulo que trata da caridade, mas é fácil de encontrar, que lá ele vai esmiuçar, né, como você pode ter uma vida e praticar a caridade na sua essência. Já adianta, eu digo isso, não é fácil, mas temos que ter o começo. A primeira parte é você ler, aprender, fundamentar, que é o mais importante, né? Eu não posso apenas ler e olhar como dogma. Né? Então, quando eu olho como dogma, eu tenho dificuldade. Eu, pelo menos, particularmente, quando eu leio alguma coisa como dogma, tem que ser assim porque Deus quer, eu tenho dificuldade de colocar em prática. Quando eu leio algo que é fundamentado, explicado, racionalizado, né? Então eu acho que fica mais fácil, não sei, né? Menos difícil de se colocar em prática, mas só se coloca em prática tentando e aprendendo. Então, aconselho, você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser até ateu. Né? Pode ler o Evangelho segundo o Espiritismo, pode procurar uma casa espírita. Estamos aqui no Ceareiros, mas qualquer casa espírita vai lhe acolher. Lhe convido também a assistir às palestras que levam, né, a doutrina espírita e repetindo. Você pode manter a fé que você professa, pode se manter na sua religião, não tem problema. A doutrina espírita procura levar uma questão nesse aspecto moral, né, que você tem essas mudanças. Você tendo essa mudança moral, tendo esse conhecimento, você vai aos poucos chegando lá. A gente sabe que muitas vezes em uma vida só a gente não consegue. Eu, particularmente, já estou ciente, que eu vou ter mais algumas pela frente aí, mas sempre tentando. Né? Com certeza, o importante é começar, né? Então, é isso por hoje. Muito obrigada por participar com a gente. E deixe sugestões nos comentários, compartilhe, curta. E muito obrigada por assistir. É isso.